Então, hoje estamos na aula número 4 e vamos começar aqui com o tema dos hidratos de carbono. Já sabem que o nosso objetivo então é dar este apoio para ensinar as pessoas a fazer escolhas, a assegurar as necessidades nutricionais do nosso corpo. A maior parte das pessoas não tem informação sobre o que é que o nosso corpo necessita. Nós achamos que comemos para o estômago e as nossas células são um bocadinho mais exigentes que nós. E depois tudo depende de nós, 70% depende do nosso estilo de vida, então a maior parte das mudanças que nós queremos efetuar na nossa vida estão ao nosso alcance. E aquilo que nós temos que perceber é que o nosso corpo precisa de equilíbrio, e o equilíbrio é conseguido através de nutrição equilibrada e de bons hábitos e estilo de vida ativo. Não vejo aqueles meninos, dá-me o telefone. Então come isso tu. Gosto aqui de ver uma coisa. Mãe! Um bocadinho. Vou ter que vos calar, senão não consigo falar. Ok. Então, vamos falar de hidratos de carbono hoje. E os hidratos de carbono nós devemos escolhê-los pela cor. Eles são, daí esta imagem colorida, isto é tudo hidratos de carbono. Então quando nós dizemos, eu cortei os hidratos de carbono, é impossível, ninguém sobrevive se cortar os hidratos de carbono. Nós temos é que aprender a escolher os hidratos de carbono bons, os complexos e os saudáveis, e de preferência com o menor índice glicémico, porque esses são os nossos amigos, não ativam a acumulação de gordura, ok? Então, os hidratos de carbono são um dos macronutrientes que nós precisamos em maior quantidade. Os macronutrientes são os nutrientes que fornecem as calorias ao nosso corpo. São as gorduras, as proteínas e os hidratos. As vitaminas e os minerais são micronutrientes, porque não têm caloria. Nós precisamos em muito menor quantidade, mas em muito maior variedade. E o problema é que nós nos preocupamos muito mais com os macros do que com os micros. E depois, quando pensamos em cortar um grupo inteiro, ou não sabemos onde cortar. E na verdade nós temos que cortar os hidratos de carbono, mas é os maus, os de alto índice glicémico, de absorção rápida e os de composição mais simples, porque esses conseguem levar o nosso açúcar no sangue de uma forma muito rápida, que se torna tóxica para o nosso cérebro. Então nós temos um órgão que é o protetor do cérebro em relação aos açúcares, que é o pâncreas, e ele imediatamente injeta insulina no nosso sangue. O que é que a insulina faz? Ela vai retirar o excesso de açúcar que faz mal e que é prejudicial ao cérebro, mas vai acumulá-lo na forma de gordura. E é por isso que nós temos um excesso de gordura, principalmente na zona abdominal. Então, isto são tudo hidratos de carbono e é bom nós termos essas noções para percebermos como é que os devemos utilizar de maneira equilibrada, saudável e ao longo do dia, quando é que nós os devemos comer e para quê, ok? Então eles são a fonte preferida de energia do nosso corpo e como tal é importante incluir o tipo correto na nossa dieta diária. Os hidratos são divididos em dois tipos, são os simples e os complexos, e esta questão tem então por base aquela estrutura química que reflete a rapidez com que o açúcar é digerido e absorvido, ok? Então, hidratos de carbono simples incluem-se os doces, as guloseimas, os biscoitos, os bolos e os alimentos refinados como o pão, massa, arroz branco, para além de outros alimentos que também têm açúcar adicionado, que hoje em dia é, de facto, o grande perigo da alimentação, e estivemos a ver o vídeo no início também um pouco para refletir sobre isso. Os complexos, aqui incluem-se todos os cereais integrais, todas as frutas, frutos secos, legumes e leguminosas. Então estes são os nossos amigos. Então quando nós dizemos vou cortar os hidratos de carbono, nós temos que cortar os hidratos de carbono simples, mas depois temos que aprender a comer os hidratos de carbono complexos, porque não é só cortar os simples e substituir. Os hidratos complexos da maneira errada também engordam, não é? Como eu costumo dizer, e já me ouviram aqui também, as vacas são gordas e só comem erva. Portanto, a erva é um hidrato de carbono.
Então nós devemos escolher os hidratos pelas cores e o ideal seria se nós conseguíssemos ingerir diariamente 5 a 7 cores em todas as refeições, mas em quantidades pequenas. Isto torna-se muito difícil porque nós quando compramos hidratos deste tipo, nós compramos frescos e têm um prazo de validade muito inferior. Então, e nós compramos tendencialmente ou culturalmente em grandes quantidades e depois estraga-se. Então nós tendemos também a comê-los em excesso e isso é um perigo que nós devemos equilibrar. A minha sugestão, em alguns casos, é que nós podemos comprar este tipo de alimentos também na forma congelada e conseguimos dosear muito melhor as porções que comemos, ok? Porque se comprarmos, por exemplo, tomate e comermos meio tomate, o outro meio vamos ter que deixar e no dia seguinte já não está com a mesma qualidade. E para quem mora sozinho isso é um bocadinho mais complexo. Para quem mora acompanhado, sempre pode dividir as porções com outra pessoa e perceber que tem que comer em menor quantidade. Então a função dos hidratos de carbono é converter a sua energia em glucose. Os hidratos transformam-se em glucose no nosso organismo, que é ela que sustenta o nosso organismo, os músculos e o cérebro. Eles são mais facilmente convertidos do que as proteínas ou as gorduras, se bem que as proteínas e as gorduras também são convertidas em glucose, mas com processos muito mais complexos. Por isso, os hidratos são considerados como a melhor fonte de combustível do nosso corpo, ou seja, são a fonte essencial de combustível do nosso cérebro. Por isso os 40% e os 30% de gordura e 30% de proteína, ok? Porque são a fonte essencial. Então o organismo só consegue armazenar uma quantidade muito limitada de hidratos de carbono para manter os níveis de açúcar corretos e equilibrados no sangue. O resto é tudo armazenado na forma de gordura. Então a pessoa mediana pode reter cerca de 300 a 400 gramas de hidratos nos músculos. Não estamos a falar de açúcar, estamos a falar de hidratos, ok? Outro local de armazenamento dos hidratos é o fígado, que armazena entre 60 a 90 gramas, e aqui os hidratos de carbono são acessíveis para ser convertidos em glucose, ou seja, isto é o equivalente a 2 chávenas de massa cozinhada que representam a capacidade máxima da nossa reserva para manter o cérebro a funcionar corretamente. Então, quando nós cortamos os hidratos de maneira errada, uma das coisas que acontece é a sonolência e o cansaço, por isso é que ninguém aguenta uma dieta com restrição de hidratos de carbono ao longo do dia. E uma das coisas que nós fazemos muito errado é cortar o pequeno almoço, cortar o almoço e depois chegamos ao final do dia e comemos este molho e o outro porque não se aguenta. O nosso cérebro entra em declínio cognitivo. Então as desvantagens da redução são a atividade cerebral debilitada, não é? O humor torna-se mais negativo e inconstante, as pessoas chegam ao final do dia, não têm paciência para nada, não têm tempo para nada, parece que o final do dia é diferente do início do dia. Existe também uma diminuição da atividade do nosso sistema imunitário, há uma degradação muscular mais acelerada, então é importante para quem quer manter uma massa muscular saudável e até aumentar a massa muscular, ter um melhor equilíbrio na ingestão de hidratos. O metabolismo também se torna muito mais lento, então não podemos estar simplesmente a reduzir e a cortar os hidratos, e vamos ter aqui um aumento de cortisol, que é a hormona de stress do nosso corpo, e esta hormona de stress vai bloquear a perda de peso saudável, porque vai diminuir o nosso metabolismo também. Então, cortar não é a solução é o equilíbrio e acreditarmos no processo que leva tempo. Nós, quando queremos resultados, achamos que o tempo é o nosso maior inimigo e acabamos por cometer erros que nos impedem de ter resultados. O índice glicémico, então, é o que nós chamamos do poder que um alimento tem, ou uma refeição, de elevar a concentração de açúcar no sangue após a sua ingestão. Então, nós podemos imaginar que os alimentos pertencem a categorias que refletem uma espécie de um semáforo. Alimentos com alto índice glicémico vão ativar mais rapidamente o açúcar no sangue, ou seja, mais rapidamente vai ter que ser armazenado em gordura porque não vamos conseguir gastá-lo, ok? Temos o exemplo, o mel, o pão, e temos ainda aqui a batata e a banana. Então a banana é uma fruta e o mel é um açúcar que nós até achamos que é saudável, mas temos que aprender a comê-los. Isto são ótimos para utilizarmos, por exemplo, num pré-treino.
se formos fazer musculação, por exemplo. E musculação séria, não é levantar umas coisinhas, é forte, cansar mesmo. Depois temos o índice glicémico moderado, e aqui temos, por exemplo, as frutas mais verdes e amareladas, já temos aqui também as uvas, os bagos, os mirtilos e depois também a massa integral, ok? É saudável, mas continua a ativar, então quantidades pequenas. Nós recomendamos sempre uma peça de fruta de cada vez, ou seja, numa refeição, e os intervalos entre refeições devem ser aproximadamente de 3 horas, nunca mais que 3, entre 2h30 a 3, dependendo do nosso nível de atividade física. Aqueles que nós podemos comer com mais frequência são os de baixo índice glicémico, e temos os frutos secos, a pera, temos aqui os laticínios magros, de preferência, porque existe muito açúcar escondido, e temos ainda as saladas verdes, que a sua composição é maioritariamente de água. Tudo que é verde, a maioria do componente é água. Então, os hidratos de carbono de índice glicémico baixo, abaixo de 55, não deixam que a glucose suba para níveis elevados e fornecem uma energia mais constante, então alimentam melhor e ajudam-nos a manter mais tempo a saciedade, não temos tanta fome, porque não ativam a insulina. Os de índice glicémico elevado, acima de 70, são os que levam os nossos níveis de glucose, que é o açúcar, que o nosso corpo usa, a subir durante mais tempo, e isto pode causar danos a órgãos vitais. De certeza que já todos ouviram falar do coma diabético. Portanto, um coma diabético pode surgir porque há uma elevação repentina e drástica do açúcar a nível do cérebro. Então é altamente tóxico para o nosso cérebro. E quem diz do açúcar diz todos os nossos órgãos, o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, todos os órgãos são irrigados de sangue, então este sangue tóxico vai danificar os órgãos e criar também aquela chamada gordura visceral. Então sempre que for possível devemos substituir os alimentos com elevado índice glicémico por opções com baixo índice glicémico. Isto vai ajudar-nos então a fornecer energia constante e a evitar aqueles snacks pouco equilibrados que nós às vezes precisamos para elevar os nossos níveis de açúcar. Só para termos uma noção do que acontece no nosso sangue, por exemplo, quando nós comemos um alimento com baixo índice glicémico, ele não se ativa tão rapidamente, o açúcar no sangue, estamos a falar da linha verde, ele não se ativa tão rapidamente no sangue, mas dura muito mais tempo em níveis mais elevados, e este é o objetivo. Enquanto que um alimento de alto índice glicémico, e agora vamos olhar para a linha vermelha, faz com que o açúcar no sangue se eleve muito drasticamente em um curto espaço de tempo, e a seguir a insulina tem que acompanhar e ela vai retirar o açúcar em excesso, inclusivamente nos níveis que deveriam estar normais. Então vai criar uma quebra de açúcar que depois vai ter que ser compensada, e a nossa forma de compensar nunca é muito saudável, normalmente é com hidratos simples e snacks pouco saudáveis. Então, esta imagem reflete aquilo que eu pensei durante anos. Depois de tantas invenções da indústria alimentar, de tantos cereais de pequeno almoço e de tantas coisas que aparecem que nos confundem, algumas até dizem que emagrecem e que são saudáveis, e é tudo treta, eu cheguei a pensar que os mais simples e aqueles que existem desde o início, se calhar até seriam os mais saudáveis. E, por acaso, não estamos a falar em relação à marca, mas os cereais, os flocos de milho são os mais conhecidos como sendo os menos calóricos, porque até nem são doces. No entanto, têm um índice glicémico de 119, enquanto que a nossa refeição Fórmula 1 tem um índice glicémico abaixo dos 55, de 24, portanto, apesar de ser doce, contém açúcares simples e não ativa os picos de glucose nem de insulina no nosso sangue, portanto não acumula gordura e faz-nos ter saciedade no mais longo prazo. Outro dado aqui curioso de um estudo independente que está aí embaixo em link, diz-nos que nós durante a nossa vida podemos comer por dia uma pá de jardim de açúcar, e isto é assustador, principalmente quando nós comparamos com o pacotinho de açúcar que nós temos do café.
E depois quando perguntamos, toma café? A pessoa diz, sim, mas é sem açúcar. E nós estamos a falar de um pacote de 5 gramas e às vezes num copo de leite, por exemplo, porque já nem vou falar no copo de sumo, porque é óbvio demais que um copo de sumo tem açúcar, mas num copo de leite de 200 mililitros, leite meio gordo, nós temos 5 pacotes de açúcar desses do café. 5 pacotes de açúcar, se nós tivéssemos que os colocar nós lá, nós íamos perceber o exagero que é. Como ele já vem lá escondido, não damos conta. Por semana temos uma pá de jardim das grandes, por mês temos um vaso e por ano um carrinho de mão completamente cheio de açúcar. Ao longo da nossa vida temos mais de 1 tonelada de consumo de açúcar no nosso sistema. Então, outro slide interessante para nós analisarmos é este aqui. Portanto, nós achamos que comemos coisas saudáveis e algumas delas até são recomendadas para crianças ou fazem-nos acreditar que são, e têm açúcar adicionado de forma tão dissimulada que nós nem nos apercebemos. Este aqui, Nesquik, até diz sabor extra choque, que é para nós pensarmos que tem mais chocolate, mas na verdade por cada dose tem 4 pacotinhos de açúcar. Então, se repararmos no rótulo daquela parte traseira do quadradinho que ninguém lê, que está em letras pequenas, nós vamos verificar que, por exemplo, nestes produtos nós temos em cada 100 gramas de, por exemplo, este cacau para o leite, temos 98 gramas de açúcar. Então, basicamente, nós estamos a falar de um pote com açúcar que foi adicionado a umas colherzinhas de chocolate e dá aquele tom mais clarinho, mas que no fundo é só açúcar. No Chocapic temos aqui por 30 gramas e ninguém come 30 gramas. Quando eu tentei perder peso há 12 anos atrás, eu comprava cereais e, por acaso, nunca fui muito fã de Chocapic, mas até comprava daqueles outros que eu achava que eram saudáveis, não é? Porque vendiam-me assim essa ideia. E tentei descobrir quanto é que era 30 gramas porque andava a tentar controlar as calorias e descobri que se comesse 30 gramas daquilo ia ficar cheio de fome, porque 30 gramas não era nada, então ninguém come 30 gramas. E só nas 30 gramas já estão 2 pacotes de açúcar. E temos os iogurtes e temos o leite, portanto tudo aqui opções que não são nada saudáveis, como podemos ver. Só para terem como referência, a Organização Mundial de Saúde diz que um adulto necessita, em média, entre 25 a 50 gramas de açúcar, dependendo do nível de atividade física ou mental. Estamos a falar de pessoas muito ativas para precisarem de 50 gramas, tipo Cristiano Ronaldo. No entanto, se nós comermos um iogurtezinho destes, ou se bebermos um leitinho de chocolate destes, nós já esgotámos o nosso saldo diário, ou seja, para nós usarmos estes produtos nós teríamos que tomar uma colherzinha de sopa a cada 3 horas para ele durar o dia todo e não podíamos comer mais açúcar, depois teríamos que ir buscar as outras fontes de nutrientes. É impossível. Daí a questão da nutrição. Aqui temos outro exemplo, água que não é água, tem 4 pacotes de açúcar, chá que não é chá, tem 5 pacotes de açúcar, 6 pacotes de açúcar, no sumo que nós achamos que é saudável, que no entanto tem quase tanto açúcar como o sumo que nós achamos que não é saudável, não é? Então temos que aprender a repensar nos nossos conceitos e nas nossas certezas. Opiniões dos especialistas dizem, eles falam do conceito de glicação, portanto o açúcar em excesso liga-se às proteínas do nosso corpo e carameliza as nossas células, portanto o nosso corpo envelhece de uma forma precoce, perde elasticidade e resistência. A produção da hormona do crescimento fica comprometida, os ossos perdem densidade e pode surgir a arteriosclerose, o infarto de miocárdio e o AVC. Portanto, os nossos órgãos, os nossos tecidos que compõem o nosso corpo tornam-se mais frágeis. E o nosso coração, por exemplo, também é um órgão composto por tecidos que nós alimentamos. Ok? Então é importante percebermos que tudo o que nós comemos serve para alimentar todas as partes do nosso corpo. Existe aqui outra opinião de especialista, Robert Lustig, que diz que qualquer açúcar é mau, não existe açúcar bom. Então viram aquela situação do mel? O mel tem um índice glicémico altíssimo, também é prejudicial.
Então, a venda de doces e refrigerantes a menores deveria ser proibida, tal como o álcool e o tabaco. E aquilo que nós sabemos é que, neste momento, morrem mais pessoas diariamente por causa da ingestão de açúcar do que de álcool, tabaco ou drogas. As pessoas adoecem mais por causa da alimentação do que por causa das dependências. E eu trabalho com dependências, sei do que vos estou a falar. O açúcar é responsável por mais mortes por ano do que o álcool ou o tabaco. Aqui está, a Universidade Johns Hopkins, que é muito conhecida. Depois, para libertar a energia armazenada nos hidratos de carbono, o nosso corpo precisa das devidas quantidades das vitaminas, os tais micronutrientes que nós ignoramos muitas vezes. Então andamos cansados e achamos que é falta de açúcar ou de hidratos, mas na verdade é falta de vitaminas, porque o nosso corpo simplesmente nem sequer consegue utilizar o que nós damos e armazena tudo em gordura, porque ele não consegue fazer outra coisa. Então, são especialmente importantes as vitaminas do complexo B, que são usadas para regular a produção de energia a partir da glucose, do açúcar, não é? Já que estamos a ingerir o açúcar, vamos transformá-lo em energia e não em gordura. E as vitaminas B, que são solúveis na água, não sendo por isso armazenadas no nosso organismo. Então aqui mais uma vez vou fazer uma referência à importância da água, porque se tiverem vitamina B e não tiverem água, ela também não funciona. Então é importante garantir que o nosso corpo obtenha a dose diária necessária para, quer através do consumo, do aumento do consumo de alimentos ricos em vitamina B, quer através de suplementos alimentares, porque na verdade já falámos da fome oculta, a comida perdeu nutrientes e é muito difícil ingerir as quantidades necessárias, principalmente de vitaminas, e as vitaminas do complexo B são muito afetadas. O que dizem as cores dos alimentos? Alimentos com tonalidades vermelhas são ricos em licopeno, estimulam a circulação sanguínea e há estudos a apontá-los como protetores eficazes contra o cancro da próstata. Alimentos de cor amarelo e alaranjado são ricos em beta-caroteno, protegem o coração, regulam o sistema nervoso e ajudam a prevenir alguns tipos de cancro. Alimentos verdes são ricos em clorofila, inibem os radicais livres, salvaguardam o coração, evitam a queda de cabelo, desintoxicam as células e têm efeito anticancerígeno. Depois, alimentos roxos retardam o envelhecimento e neutralizam os efeitos das substâncias cancerígenas. Alimentos brancos, com tonalidades brancas, fortalecem os ossos, regulam os batimentos cardíacos e são essenciais no funcionamento do sistema nervoso e dos músculos. O que é que a indústria alimentar fez? Nós sabemos isto geneticamente, o nosso olho humano está preparado para identificar aquilo que é comestível através das cores. Então a indústria alimentar fez rótulos coloridos para lixo que ele chamou de alimentos. E nós achamos que as cores dos rótulos bonitos refletem o conteúdo, mas não. A fibra é um tipo não digerível de um hidrato de carbono muito específico, que geralmente está presente em vegetais, frutas, legumes, frutos secos, sementes e cereais. A fibra alimentar é um hidrato de carbono e é bom. É o fator alimentar mais importante para ajudar a manter a função gastrointestinal normal, para o estômago, para o fígado, para o intestino, portanto é o mais importante e um adulto deve ingerir 25 gramas de fibra por dia. Existem fibras solúveis e fibras insolúveis, que têm funções diferentes. As fibras solúveis estão presentes, por exemplo, nos brócolos, cenouras, maçãs, aveia e lentilhas. As insolúveis nos cereais integrais, sementes, frutos secos e leguminosas e vegetais. Isto é tão complicado que é tão mais fácil nós fazermos um batido com Fórmula 1 e resolvemos isto tudo, está lá tudo na quantidade certa. Então, atue preventivamente, diz aqui uma notícia da RTP, que morrem 11 portugueses por dia de cancro no intestino e nós negligenciamos tanto a fibra. Focamos-nos tanto em coisas que nos matam a fome e que nos dão prazer a comer e negligenciamos coisas que na sua ausência nos fazem de facto, como dizia o Ricardo Araújo Pereira, falecer, não é? Então Portugal é o 15º país da Europa com mais incidências.
Depois, existe uma função reguladora então da fibra. Nós possuímos várias centenas de tipos diferentes de bactérias que pesam até 2 quilos. 2 quilos do nosso corpo não é nosso, são bactérias. A maior parte está residente no nosso trato intestinal, algumas vivem permanentemente no intestino, enquanto que outras avançam reparando o sistema à medida que passam. Desculpem. A velocidade à qual os alimentos são processados e eliminados pelo corpo sob a forma de fezes é muito importante, porque quanto mais rápido for este processo, menos tempo existe para a putrefação e o crescimento de bactérias indesejadas no nosso intestino. Então aquilo que acontece é que quando nós comemos, a comida apodrece dentro do nosso corpo. Então é importante que nós consigamos eliminar rapidamente esta putrefação dos alimentos para não infectarem o nosso corpo de dentro para fora. E a fibra vai limpar todo este sistema. Ela vai ajudar a que isto não aconteça e vai diminuir o nosso volume abdominal. Ok? Então, é muito importante ter uma digestão saudável e a eliminação dos alimentos deveria idealmente ser completada a cada 24 horas. Se existe um desequilíbrio de bactérias ou falta de fibra, este tempo de trânsito pode aumentar para 72 horas ou mais. Eu já sofri durante vários anos de obstipação crónica. A minha mãe, quando eu era bebê, já punha laranja no meu biberon misturada com o leite para eu poder ter como é que eu ia dizer, defecar, obrar, como diz a minha avó, e aquilo que aconteceu com o envelhecimento, com a idade, é que eu cheguei a uma altura em que depois de usar todos os tipos de laxantes existentes no mercado, eu tinha que programar na minha agenda o dia em que eu iria à casa de banho, porque tinha que tomar uma dose tão grande de laxantes que eu não podia sair de casa e dava cabo, destruía completamente a minha flora intestinal. Então, outros benefícios da fibra, esta é uma forma mais saudável, agora estou muito mais regulada todos os dias, portanto, alimentos ricos em fibra têm muito menos calorias, ajudam a criar saciedade, por dentada, então aumentam a saciedade, ajudam a suportar um programa de redução de peso. Os alimentos ricos em fibra também são mais ricos em vitaminas e minerais e vão contribuir para a tal proteção que nós vimos há bocadinho quando falámos das cores a vários níveis do nosso organismo, envelhecimento, cancros e essas coisas todas. Dicas para os pratos: usar azeite regularmente em vez de manteiga ou margarina, substituir os amidos refinados por integrais, experimentar o arroz integral, a massa de trigo integral, pão integral, bolacha de água e sal integral, cuscuz de trigo integral, a farinha de aveia. Podemos também comprar arroz integral de cozedura rápida, que coze em 15 minutos. Podemos comprar também o arroz basmati, que tem um baixo índice glicémico e não é integral. Podemos adicionar legumes cortados à sopa, guisados, ensopados, saladas de atum, de frango, molhos para massas, para reduzir então a quantidade total de calorias e criar aqui mais volume na nossa comida, mas menos caloria. Então vamos comer mais quantidades em menores calorias, ok? Temos é que aprender. Temperar os legumes da época, cozidos ao vapor com limão, vinagre, ervas, para dar sabor, alho, cebolas e especiarias, em vez das manteigas ou molhos. Colocar fruta na salada para variar, experimentar gomos de laranja ou tangerina, maçã ou kiwi, usar legumes de folha verde escura em vez de alface, para ter um maior valor nutritivo. A alface é só água. Depois a fruta e os legumes congelados também são igualmente nutritivos e frescos, já falei sobre isso, conseguimos comer muito menos e não se estragam, e tirar partido de artigos já preparados, como saladas já lavadas e frutas preparadas e cenouras bebê, aquelas pequeninas. Ainda experimentar novos ingredientes, ter coragem de mudar os nossos hábitos e de educar os nossos sentidos. O paladar é um sentido e é educável. Temos a quinoa, a aveia, a espelta, que acrescentam valor nutritivo às nossas refeições. As leguminosas também são uma boa fonte de fibra e proteína e podemos adicioná-las ao nosso prato, são ótimas para substituir alguns hidratos simples, o feijão, grão de bico, lentilha, fava, ervilha, e assim vamos conseguir refeições mais ricas e depois enriquecer os nossos pratos de saladas
com sementes, porque também acrescentam aqui um valor nutricional e também sabor. Temos o girassol, a chia, o papoila, o sésamo, a linhaça, portanto isto é a nova cozinha moderna, temos que deixar os cozidos à portuguesa e os típicos enchidos e assados e coisas assim. Ok? Então, agora temos aqui algumas dicas da Herbalife para mudar a nossa vida para sempre. Ok? E eu hoje vou-vos falar da fibra e das vitaminas. Já falei dos outros produtos. Vou-vos falar de um complexo de vitamina B, que é o Cell Activator, para desbloquear as nossas células. Há bocado falámos da falta de vitaminas que o nosso organismo tem. Portanto, é uma fórmula especial com vitaminas do complexo B para ajudar o nosso metabolismo, para quem está bloqueado no peso e quer acelerar o seu resultado. Também contém minerais importantes para proteger as nossas células do envelhecimento, as tais oxidações. E temos ainda um suplemento de fibra e ervas que contém fibras solúveis e insolúveis e tem aveia, salsa e inulina. A inulina é altamente desintoxicante e a salsa, portanto, são fortes componentes benéficos para limpar o nosso corpo por dentro. A bebida da maçã, aveia e fibra é a bebida que tem mais fibra com menos caloria que existe no mercado, em qualquer sítio. Portanto, é rica em fibra, tem 5 gramas de fibra por cada colherzinha. Nós podemos utilizá-la para adicionar um sumo saudável, não é? Ao nosso batido ou que nós comemos, em forma de papa, de crepe, de bolo, como nós fizermos o nosso pequeno almoço. E tem um aroma suave a maçã, não tem açúcar adicionado. E existe ainda o beta-hart, que não está aqui. O beta-hart é uma mistura de fibras, mas é de beta-glucanos da aveia, que também é um tipo específico que ajuda a eliminar gorduras através das fezes e ajuda a eliminar o colesterol, ok? Estas também fazem esse efeito, portanto também ajudam a eliminar as gorduras através das fezes, mas aquela é um pouco mais potente e tem estudos que o comprovam. E depois a água, porque a fibra sem água faz rolha e entope-nos por dentro, exercício físico, descanso equilibrado para darmos tempo ao nosso corpo para regenerar. Boa? Vou voltar a vocês e vou dar-vos pio novamente. Ok? Temos pouco tempo para terminar e agora queria-vos lançar um desafio. Já a seguir, quem tiver 5 a 10 minutos que queira saber como pode perder gordura, melhorar o seu bem-estar e ganhar um dinheiro extra, quem sabe. Ui, estou a ouvir barulho. Alguém está aí a falar? Eu tirei os mas convém mantermos o silêncio. Vamos dar início a um desafio de perda de peso ou desafio de transformação corporal que vai ter um prémio. Quem quiser saber como funciona é já a seguir, quando a chamada cair, passado 5 minutos nós vamos voltar a ligar e vamos saber como funcionam as regras. Boa? Estão entusiasmados? Podemos promovê-lo aos nossos amigos. E o objetivo é termos ganhar mais motivação para os nossos resultados. O ano passado a Carla Mota ficou em primeiro lugar e ganhou 300 euros. Cabe-nos a nós fazer os possíveis para que este desafio seja um sucesso. Então, estão-me a ouvir toda a gente? Temos menos de 1 minuto, são 21h42, às 21h50, se puderem ligar-se novamente, é só um tempinho para beber água e fazer um xixi. Eu vou explicar como é que vai funcionar o desafio e como é que todos podemos participar e motivar-nos uns aos outros. Boa? Alguém diz alguma coisa? Estão a ouvir? Está toda a gente a ouvir ou não está ninguém a ouvir? Sim, eu sim. Tem que me responder. Sim, sim. Sim, ok? Então ligamos-nos a seguir e eu vou explicar como funciona. Hoje a aula está terminada, beijinhos e abraços, para a semana à mesma hora e a seguir vai iniciar o desafio.
Tchau, tchau. Até já. Tchau. Até já. Tchau.